Boa noite, turma! Hoje a gente vai falar sobre a origem da Reforma Protestante. Quando a gente fala de Reforma Protestante, a gente vai para a Idade Média, onde o poder está na mão do rei, né, que dominava a Europa desde o final da Idade Média e tornou tensa a relação entre reis e igreja. Por quê? A igreja naquela época, ela tinha um grande poder também. Ela era muito rica, era possuidora de grandes extensões de terra e recebia tributos, impostos, que era controlada em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento, né, nacional absolutista, ou seja, com o fortalecimento do rei, essas práticas passaram a ser questionadas, tanto pelos monarcas que desejavam reter esses impostos para eles e não entregar para a igreja. Parte dos camponeses também estavam descontentes com a Igreja Católica, pois também era cobrado altas taxas para eles, né, como por exemplo o dízimo. Em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam, imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos. Ou seja, o povo trabalhava para manter o luxo da Igreja Católica e todos que comandavam. A igreja também condenava a usura, que era a cobrança de juros por empréstimos, que para a Igreja Católica era considerada pecado. Só que a igreja falava uma coisa e na prática era outra. Por exemplo, essa doutrina ia contra também as novas práticas mercantilistas durante a Idade Média, né, que é o fim da Idade Média mais ou menos. E freava também o investimento da burguesia mercantil e manufatureira que estava crescendo, o comércio e a indústria crescendo naquela época, certo? Só que, como eu falei, a igreja pregava uma coisa e fazia outra. E aí começou a aparecer os podres da igreja. Por exemplo, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura também e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos. O clero, para vocês terem uma ideia, fazia uso da sua autoridade para obter privilégios e vender cargos da própria igreja, né? Então, o povo começou a, como assim? Como é que ele é contra uma coisa, mas faz coisas muito piores na igreja? Essa prática, por exemplo, era chamada de simonia. Igualmente também, muitos sacerdotes naquela época tinham esposas, apesar do celibato ser obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo, que eles falavam. E o maior escândalo da igreja, foi a venda indiscriminada de indulgências. O que é isso, professora? É mais ou menos dizer assim, você me paga certa quantidade e em troca disso você vai ter seus pecados redimidos, né? Um santinho, só é pagar, né? Então isso foi o fim da meada. A reforma de Lutero, que é chamada como a Reforma Protestante, foi iniciada, por Martinho Lutero em 1483, Martinho Lutero era um monge, professor da universidade, crítico, negava algumas práticas apregoadas pela igreja. Foi ele que se revoltou com essa venda de indulgências realizada pelo dominicano, João Tetzel. Lutero escreveu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um documento com 95 pontos criticando a igreja e o próprio Papa. Estas 95 teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja, a fim que os alunos, que passassem por ali, lessem e se preparassem para ter um debate sobre isso em classe. No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e começaram a ler para a população e a distribuir para toda a população. E dessa forma se espalhou as censuras à Igreja Católica e todas as críticas, todas as bombas que Martinho Lutero conseguiu reunir contra a Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação com a população. Lutero queimou a bula em público, o que agravou a situação. E em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia que ficou chamada, naquela época, de Dieta de Worms, no qual o monge foi considerado herege. Herege era aquele que ia contra a Igreja Católica, que pecava, é o grande herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias e refugiou-se no castelo de Wartburg.
Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver também princípios da nova religião. É assim que surge, gente, a igreja protestante, tá? Seguiram-se as guerras religiosas, que só foram concluídas em 1555 pela Paz de Augsburgo. Este acordo, essa paz determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e a de seus súditos, né? Então aí começa uma nova era, né, vamos dizer, onde a Igreja Católica, que estava muito acomodada, né, durante a Idade Média, ela tem seus poderes e suas atitudes contestadas por Martinho Lutero e todos os outros, né, toda a população que acolheu, né, Martinho. A gente vai estudar outras coisas sobre, aqui é só uma introdução sobre a Reforma Protestante, vem muito mais por aí. A gente vai ver mais coisas sobre esse período também, tá? Eu deixei uma atividade, quem pegou impressa já tá com atividades em mãos, né? Quem não pega impressa faz no caderno, eu vou deixar disponível também aqui pra vocês no grupo, tá bom? A atividade. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e qualquer dúvida vocês podem assistir o vídeo outras vezes, irem pausando, tá? E também me procurarem no WhatsApp para maiores informações, né, esclarecimentos, tá bom? Um beijão e uma ótima aula!